Boa tarde, pessoal. Espero que a imagem e o som estejam bons aí, que todo mundo esteja conseguindo ver e me escutar. Daqui a pouco vamos iniciar a apresentação, tá? Só mais alguns minutinhos, por favor. Bom, hoje vamos ter temos mais de 200 inscritos, né? Pelo menos na parte da manhã estávamos com um pouquinho mais de 200 inscritos. Acredito que até daqui a pouco, daqui a 3 minutos, vamos ter um pouquinho mais aí. Temos pessoal da América do Sul, né? Os nossos colegas da Argentina, do Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Uruguai, pessoal que sempre prestigia o nosso webinar, tá? E obrigado aí por estar assistindo as nossas apresentações. Às vezes nós temos a participação do pessoal de outros países também. Outro dia tinha acho que 2 ou 3 pessoas de Portugal, né, assistindo a apresentação, mas acredito que seja um parente de algum do apresentador, né, porque deve ter mandado o convite para algum parente. Eu até mandei um convite para os meus parentes lá do Japão lá, mas depois que me toquei que agora são 3:30 da manhã lá, né? Acho que ninguém vai querer assistir o webinar agora lá do Japão não. Então acho difícil que vai ter alguém do Japão, tá? Acho que vai ser só o pessoal daqui mesmo, tá? Mais alguns minutinhos a gente já começa aqui. Hoje o moderador vai ser o Osmar, né? Ele já fez algumas apresentações aqui do webinar e ele vai estar me ajudando aqui respondendo as perguntas de vocês aí, tá? Daqui a pouco ele também já está chegando para iniciar. Bom, no meu relógio deu 3:30, né? Então acho que podemos iniciar a apresentação. Eu vou colocar na tela a apresentação para vocês, tá? Vai ter o meu nome, o meu e-mail. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou o Hiro Hamasaki, sou engenheiro de aplicação da Mitutoyo. Eu trabalho na Mitutoyo já há mais de 20 anos. É, Trabalhei bastante na área da assistência técnica, comércio exterior, e agora na parte da engenharia de aplicação, tá? Eu sou responsável pela linha Vision, né, que seria a linha ótica, tá? Vocês vão ver o meu telefone, meu celular, meu e-mail, tá? Qualquer pergunta, vocês podem estar mandando para mim qualquer, né, informação, WhatsApp, que eu vou estar respondendo a vocês, tá? Depois do webinar, mas durante o decorrer do ano também, se precisar de alguma informação a mais, alguma ajuda, você tiver alguma dificuldade na sua empresa para fazer uma medição
de algum produto, né? Independente, né, que seja, né, medição sem contato, máquinas óticas, tá? Vocês podem estar me procurando também, que vamos dar todo o suporte para vocês aí, tá bom? Então vamos começar. Eu vou mudar a tela aqui, né, para apresentação, tá? As perguntas, né, vocês podem estar fazendo no chat, tá? E o Osmar vai estar respondendo para vocês. E qualquer coisa, né, qualquer dúvida, né, mais específica, ou se quiser, né, me perguntar via e-mail também, tá à disposição o meu e-mail aqui nessa tela aqui, tá? Bom, então hoje o webinar vai ser sobre medição sem contato, tá? Eu tenho os meus dados aqui, tá? Provavelmente a gente vai disponibilizar o material da apresentação para vocês, tá? Aí vocês têm todo o meu contato aí, tá? Bom, o objetivo hoje, né, é apresentar para vocês diferentes soluções de medição, tá? Para diferentes tipos de peças, tá? Então, em que situações nós devemos utilizar o recurso, né, da medição sem contato, né? Normalmente para peças, né, deformáveis, peças de borracha, peças de plástico, né, flexíveis, tá? Que se você fizer um contato, né, que seja por um instrumento de medição, que seja por um toque de uma máquina tridimensional, né, se ela deformar, ela não vai te dar o resultado confiável, né? Então, nesses casos, é recomendado uma máquina ótica, ou desculpa, medição sem contato, né? Necessidade de ampliação da peça, tá? Então tem uma característica na peça muito pequena, eu preciso ampliar, né, a imagem, né, ou ampliar a característica para poder fazer a medição, tá? Então nesses casos também recomendamos os equipamentos que façam a medição sem contato. E também medição em alta velocidade, né? Aqui na medição em alta velocidade são dois significados, né? Quando eu preciso de rapidez, né, velocidade na medição de uma peça, ou quando eu tenho um processo, né, onde a minha peça ela está em movimento, ou seja, ela não pode, você não pode parar o processo produtivo de uma peça para medir ela, né? Então eu consigo também fazer medições com a peça em movimento, tá? Eu vou mostrar alguns equipamentos, alguns exemplos para vocês. Então esse hoje é o meu objetivo, tá? Apresentar para vocês esses diferentes tipos de medição, né, sem contato. Bom, aqui eu vou apresentar basicamente 4 grupos grandes, né, de equipamentos. Cada grupo tem suas variações, né, em termos de tamanho, exatidão, né? Então tem essas particularidades. Então hoje eu vou apresentar de uma forma genérica para vocês, tá? Para que vocês possam conhecer, né, se vocês ainda não conhecem, esses tipos de medições que existem no mercado e principalmente aqui na Mitutoyo, tá? Então eu vou falar sobre o micrômetro de varredura laser, tá? Depois das máquinas óticas, tá? Map Vision e das máquinas tridimensionais, né? Nós conhecemos as máquinas tridimensionais para fazer medição por toque, mas elas têm também o recurso de medição com câmera e também com cabeçote a laser. Bom, então vou começar com o micrômetro de varredura laser, tá? Aqui é uma explicação do princípio de funcionamento, né? Aqui eu vou ser bem breve, tá? São vários itens aqui, né? Mas aqui o que interessa mesmo, né, é que existe o emissor, né, do feixe a laser, tá? E o receptor, tá? E a peça ela fica, né, no intervalo desse feixe, e com isso o equipamento consegue determinar diâmetros e erro de formas também. Aqui alguns exemplos, né, de aplicação utilizando o micrômetro de varredura laser, tá? Esse equipamento aqui é típico daquele terceiro item que eu falei para vocês no começo, que é para medição rápida, né, um dispositivo para medir rápido uma peça e também poder medir peças em movimento também, tá? Então por exemplo, o pessoal que produz fios, cabos,
né, filmes, né, que precisam fazer a medição durante o processo produtivo em movimento, tá? É um equipamento ideal para essas aplicações, né? Então, uma delas seria esse primeiro exemplo à esquerda, né, que seria medição de diâmetro, né? Então, ela pode estar em movimento, tá? E o equipamento efetua, por exemplo, a medição do diâmetro, tá? Esse exemplo do meio aqui seria para diâmetro e erro de forma, tá? Eu tenho uma referência, né, na parte de baixo da peça aqui, tá? Aí eu consigo ver o diâmetro, né, que seria a sombra da peça, e também esse intervalo entre a referência e a peça, tá? Eu consigo, pela a movimentação, né, eu consigo ver também o erro de forma. No caso aqui seria o erro de circularidade, tá? Eu consigo fazer essa verificação, essa medição também, tá? E à direita aqui seria a medição de folga, né? Folga e espaçamento, tá? Eu tenho duas peças, dois roletes, tá? Eu consigo medir a folga entre eles. Mais alguns exemplos aqui seriam, como eu falei, né? Medição de espessura de filme, tá? O pessoal que fabrica, né, filmes, né, eles precisam de tempos em tempos fazer a medição da espessura desse filme, tá? E eu consigo aplicar, né, esse micrômetro de varredura laser no processo produtivo e ele em movimento medir a espessura. Também mesma coisa, eu utilizo uma referência, tá, para poder fazer a medição da espessura, tá? Eu tenho condições de medir também peças de diâmetros maiores do que a largura do feixe, né, do feixe a laser. Eu posso utilizar dois equipamentos, né, dois micrômetros para fazer a medição do diâmetro de uma peça de diâmetro maior, tá? Ou também utilizar eles em perpendicular, né, para medir o diâmetro em dois pontos, no caso o XY aqui, né? Eu consigo medir o diâmetro em duas posições para determinar o valor do diâmetro da peça, ok? Aqui é um exemplo, outro exemplo de aplicação, né, para medição de ferramenta de corte, tá? Essa aplicação foi desenvolvida aqui na Mitoyo Sul-Americana, né? Onde o fabricante da ferramenta de corte ele queria um sistema simples, né, que medisse o diâmetro e o batimento da ferramenta de corte, tá? Eu utilizo esse dispositivo que nada mais é do que para girar, né, a ferramenta de corte, e com isso eu consigo, né, através também utilizando um dispositivo com referência, medir, né, o diâmetro da ferramenta de corte e também o batimento através dessa variação aqui, ó, que fica entre a referência e a ferramenta de corte. Aqui é um outro exemplo, né? Esse aqui seria o mesmo exemplo do primeiro exemplo que eu apresentei agora, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: esse laser aqui ele tem uma capacidade de coletar 3.200 pontos, né, varreduras em um segundo, tá? Então ele está coletando, ele tem essa capacidade de coletar muitos pontos em um segundo, ou seja, eu consigo ponto a ponto fazer essa medição, tá? Ou também fazer uma média, né? Por exemplo, como eu consigo pegar 3.200 pontos em um segundo, eu posso fazer com que ele me calcule uma média, né? Por exemplo, aqui eu coloquei 2.000 medições, ou seja, a cada 2.000 medições ele consegue, ele determina uma média e ele me mostra esse resultado no contador do equipamento. Então eu consigo, né, sei lá, fazer uma média a cada 10 medições, a cada 20.000 medições, né? Eu consigo determinar uma média para determinar o valor do diâmetro. Aqui seria uma outra aplicação, né? Vamos dizer assim, a gente está utilizando o micrômetro a laser num dispositivo para medir diâmetros, né, de um eixo, tá? E aqui ele está acoplado num entre-eixos, tá? Então toda essa parte a Mitoyo também, né, em vez
ele vende o equipamento, mas também vende solução de medição, né? Então aqui foi uma solução que a Mitoyo desenvolveu, né, com entre pontas, tá? E o sistema de varredura laser, tá, para fazer medição automática de diâmetro. Então o micrômetro ele vai avançando, né, conforme da forma comprimento longitudinal, né, para fazer a medição desse diâmetro, né? E a medição ela é registrada, salva no computador aqui, né? Isso aqui foi feito aqui na nossa fábrica de Suzano, esse dispositivo. E esse aqui seria a cara, né, do equipamento, né? Seria os micrômetros, como eu falei, tem de vários tamanhos, tá? Resoluções, exatidões diferentes para cada aplicação, e tem o contador, tá? Onde marca o valor do diâmetro, ou da folga, ou do erro de forma, né? E daqui eu posso jogar essas informações para o computador, e o computador armazenando essas medições, para depois você fazer um cálculo estatístico, CEP, capabilidade, essas coisas, né? Então isso aqui seria a linha do micrômetro de varredura laser. Agora eu vou falar um pouquinho da linha das máquinas óticas, né? Tá? A nossa empresa, ela tem, assim, de uma forma geral, tá? Eu vou separar em três linhas, né? Modelos manuais com sistema de autofoco, tá? Modelos manuais, né? A mesa XY manual, Z também manual, e os modelos CNC, que seriam as tridimensionais óticas. Aqui, nessa folha aqui, né, eu consigo mostrar dentro da linha ótica diferentes tipos de sensores, né, que eu posso utilizar, né? Então, assim, bem rapidamente, né, eu tenho aqui do lado, começar aqui pelo lado esquerdo na parte de baixo, sensor confocal, tá? Sensor de apalpamento, né, seria medição por toque. Sistema de visão normal, né? Série QV. Eu tenho um sistema de varredura de microformas. Aqui, na verdade, não é medição por imagem, aqui é medição por toque. Só que nesse caso aqui, eu estou utilizando uma ponta de até 0,1 milímetro de diâmetro, tá? Inclusive, para fazer medição com esse tipo de sensor, eu preciso de uma câmera para poder aumentar o tamanho para poder enxergar a ponta para fazer a medição, tá? E também tem o sistema de varredura com autofocal laser e também de topografia, né? Tanto por imagem quanto por interferometria de luz branca, tá? Bom, nas máquinas óticas, né, acho que uma das principais características é que você consegue ampliar a imagem, né? Então eu consigo a peça, no caso, né? Então, assim, explicando bem, de uma forma bem simples, né, uma máquina ótica seria o seguinte: uma câmera digital, tá? Uma câmera digital, você tem o zoom também, né? Então eu posso aplicar um zoom para aumentar a característica que eu quero medir, tá? E fazer a medição em cima dessa imagem, dessa foto que eu tirei na câmera digital. Então, assim, explicando bem, né, de uma forma bem simples, seria mais ou menos isso aí, tá? Só que na máquina ótica eu tenho, né, a câmera CCD aqui, eu tenho um conjunto de lentes aqui para poder fazer ampliação. Eu tenho também, eu posso trabalhar com um conjunto de objetivas aqui para poder ampliar ainda mais a peça, tá? Então, seria vamos dizer assim, uma câmera digital mais complexa, né? Com mais recursos aqui, tá? Então, eu tenho, como eu falei, eu posso trocar as lentes objetivas, né? Para poder ampliar mais ou menos a peça, tá? No caso da série Quick Vision, né, que seria esse exemplo que eu estou mostrando aqui, ele tem a capacidade, né, através da troca, né, das objetivas, ter uma ampliação de 16 a até 1000. Eu consigo ampliar uma peça, né, ou uma característica até 1000 vezes a imagem, tá? Então, conforme eu vou aumentando, né, trocando essas lentes internas aqui,
eu vou aumentando a imagem, né? Outra característica das máquinas óticas são os sistemas de iluminação. Sistema de iluminação é muito importante porque dependendo de como você ilumina a peça, dependendo do ângulo que você ilumina a peça, tá, você pode estar medindo realmente uma aresta, uma borda, ou você pode estar medindo a sombra dessa borda, tá? Então, uma das coisas importantes, né, na hora de fazer a medição é verificar se você está utilizando a iluminação correta, tá? Então, a máquina, né, o software, ele tem um sistema que auxilia para ver a saturação da luz, né, para ver se ela está com uma iluminação correta, né? O software ele tem alguns recursos para te ajudar, tá? Mas se você não utilizar a iluminação de uma forma correta, você pode ter valores discrepantes, né? Ou seja, você pode ter resultados de medição diferentes conforme você utiliza o tipo de iluminação, tá? Aqui é um exemplo, né, de iluminação. Nas nossas máquinas, né, você pode encontrar 3 tipos de iluminação, né? Iluminação stage, que seria aquela iluminação que vem por baixo da mesa. Tem a iluminação coaxial, que é aquela que vem por dentro da lente. E tem essa anelar, né? Essa anelar, inclusive, eu consigo mudar a iluminação por quadrante, tá? Eu consigo iluminar por quadrante ou iluminar os 4 quadrantes ao mesmo tempo, tá? E também tem o recurso de você descer ou subir esse sistema de iluminação, tá? Que seria essa graduação, que é 30, 60, 80 graus. Ou seja, ele vai de 0 a 100 graus para você, 0 a 100%, tá? Para chegar nessas ampliações de até 80 graus aqui, tá? Então você pode ver, né, pelas fotos aqui, que dependendo da angulação, né, de incidência da luminosidade, você pode verificar que uma parte da peça, né, fica mais escura, outra fica mais clara. Então é muito importante você acertar essa questão da iluminação, né, para fazer a medição nas máquinas óticas. Uma outra característica das máquinas óticas, né, é que ele via software ele consegue fazer a detecção automática das arestas, né? Isso aqui é uma coisa que, por exemplo, se fosse no projetor, tipo um projetor de perfil, né, nunca que o operador iria conseguir pegar exatamente onde que acaba a peça, né? E a máquina ótica ela tem esse recurso, né, que com o software ela consegue, por exemplo, no software da Mitutoyo, simplesmente eu clico em cima de uma borda aqui, ele consegue pegar todos esses pontos aqui, tá? O próprio software que detecta, faz a detecção dessas arestas, tá? Esses pontos, essa linha verde aqui, na verdade, são pontos, tá? São vários pontos que ele pega, né? E essa quantidade de pontos você configura no software, tá? Então eu posso pegar menos pontos, fazendo um espaçamento maior entre os pontos, né? E aí você consegue menos pontos. Mas aqui com certeza deve ter algumas centenas de pontos aqui, né? Numa pecinha pequena como, por exemplo, né, nesse implante aqui, né, do dente aqui, tá? Então esse é um recurso que a máquina ótica possui e que com isso você consegue mais exatidão na medição das suas peças. Bom, em que situações, né, que eu posso, que é melhor utilizar a máquina ótica, né? Lembrando o que eu falei no começo, né? Então, situações que eu não posso tocar na peça, né? Por N motivos, né? Peças moles, peças que você não pode marcar, por exemplo, né? Então, eu consigo fazer uso, né, desse recurso da máquina ótica para fazer medição nesses tipos de peças, né? Outro seria a questão da ampliação, né? Então eu tenho peças muito pequenas, né? Por exemplo, não sei se alguém já viu um implante dentário, tá? Aquele parafuso que vai, né, no dente. Ele é minúsculo, né? A peça. Se eu
fosse pegar, sei lá, qualquer instrumento ou até mesmo uma máquina tridimensional para fazer a medição dessas peças, né? Por ser muito pequeno, eu não ia conseguir, né, uma ponta de uma tridimensional pegar de repente né, esses perfis aqui, né? Com a máquina ótica ela é muito fácil, né? Eu amplio essa imagem, tá? E consigo fazer uma medição muito mais rápida, né? Eu consigo pegar esse perfil aqui com milhares de pontos em questões de segundos, né? Por exemplo, também engrenagens de relógio. Não sei se alguém já viu uma engrenagem de relógio. Elas são peças muito pequenas também, tá? Com recurso da máquina ótica de ampliar essa imagem, eu consigo fazer essa medição muito mais rápido, com exatidão, tá? Aqui é uma foto de uma solda, né? Eu quero fazer uma medição da largura de uma solda, tá? Eu amplio essa imagem, eu simplesmente clico, né, numa das faces aqui, ele vai me gerar essa linha aqui com vários pontos, clico na outra extremidade e ele já me dá essa distância direta aqui, que seria a largura da solda, tá? E também medição em alta velocidade, né? A máquina ótica ela tem uma característica, né, de detecção de aresta via software, e com isso ela consegue te dar velocidade no processo de medição, tá? E uma outra forma de medir rápido, né? Por exemplo, uma peça pequena, né? Se eu consigo colocar várias peças na mesa, né? Essa aqui seria a mesa de medição da máquina ótica, tá? Eu posso simplesmente fazer o programa de uma peça só, tá? E colocar várias na mesa aqui, né? Tá? Espaçadas através de dispositivo, alguma coisa assim, tá? Então o equipamento faz a medição da primeira peça, terminou, ele já pula para a segunda. Então eu não preciso ficar tirando e colocando a peça, né? Eu posso simplesmente deixar as peças já montadas na máquina e dar o start, e a máquina já mede sozinha para você, tá? E com isso você ganha também na velocidade de medição, tá? Depois que você fizer a medição, né, por exemplo, num processo produtivo, né, às vezes eu preciso fazer um controle estatístico, tá? A Mitutoyo tem um programa chamado MeasureLink, né, que é um programa da Mitutoyo, que faz toda essa parte de análise de CEP, tá? Ou seja, as nossas máquinas aqui, né, máquinas óticas, elas conseguem fazer a medição e automaticamente já mandar a informação para esse programa chamado MeasureLink, tá? Os dados de medição, né, enviados para o MeasureLink, eles ficam salvos no servidor da empresa, tá? Uma vez salvo no servidor da empresa, qualquer pessoa que tenha acesso, né, que seja um acesso VPN ou acesso na empresa, eu consigo ir buscar essas informações e ter em tempo real, né, o resultado de medição da linha produtiva. Se o diretor da empresa está viajando para o exterior, tá? Simplesmente ele acessa via VPN o servidor da empresa e consegue também abrir, né, esse software e verificar como é que está a produção dele, tá? Então eu não preciso ficar salvando e jogando para o MeasureLink. Então eu faço a medição, simplesmente automaticamente ele já transfere os dados e você tem todos esses dados à mão, ok? Máquina ótica ele faz também comparação de perfil, tá? Por exemplo, eu tenho essa peça, né? Esses pontos, né, que estão em verde, azul, sei lá que cor que é isso aqui, foi gerado na máquina ótica, tá? Isso numa máquina CNC, tá? Então eu consigo fazer escaneamento de perfil da peça, tá? E depois eu abro ele num programa chamado Form 3 Pack AP, tá? Chamo o modelo matemático dessa peça e faço uma comparação de perfil, tá? Então eu consigo fazer isso também nas máquinas óticas, tá? O nosso software chamado Form 3 Pack AP, originalmente ele é um software para os nossos perfilômetros, né? Nossos Contracer, agora já está com uma série nova que chama Avante, né? Então são equipamentos para fazer medição de perfil, tá? Só que eu consigo também utilizar esse programa nas nossas máquinas óticas para fazer esse tipo de análise, né?
Essa máquina aqui chama Quick Image, tá? É uma máquina ótica também, só que daquela linha manual, né, que eu mostrei no começo, tá? Ela tem essa mesa de movimentação manual, essa é a foto aqui da esquerda na parte de cima, né? Só que eu também tenho esse modelo com a mesa motorizada também, tá? Eu vou informar para vocês as características, né, dessa máquina aqui, que seria o seguinte, tá? Essa máquina aqui, ela tem um sistema de lente telecêntrica, tá? O que é esse sistema, né? Peças com diferenças de altura, tá? Por exemplo, eu não sei se dá para vocês enxergarem aqui, eu tenho uma peça em formato de degrau aqui, tá? Ou seja, ele está focando, né? Ele está vendo a imagem da superfície de cima e da superfície logo abaixo. Se essa diferença de altura tiver menos de 22 milímetros, eu consigo ver ela no mesmo foco. Ou seja, eu não preciso focar na superfície de cima para medir e focar na superfície de baixo para medir. Ele deixa no mesmo foco, ou seja, você ganha também velocidade de medição aqui, tá? Eu tenho um sistema de medição automática em lote, tá? Eu posso fazer o programa de uma característica, né? Por exemplo, de um círculo aqui, tá? E ele mede todos. Feito isso, né? Você simplesmente coloca a peça em cima da mesa aqui, ele simplesmente mede o diâmetro de todos os furos aqui, tá? Eu posso colocar a peça inclinada, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa peça em U aqui. Eu faço o programa de medição de uma delas e eu posso colocar várias peças, né, que caibam dentro do campo de visão dele, tá? E ele simplesmente já me dá o valor. Eu não preciso ficar alinhando todas as peças para fazer essa medição, tá? Agora, em peças maiores, né, que a peça não cabe no campo de visão do programa, tá? Por exemplo, essa peça aqui, tá? Eu posso utilizar a função stitch, né, que tem dentro do programa, tá? Eu vou fazendo como se fosse uma varredura, né? Eu vou pegando todos os pontos da peça aqui, né, parte por parte, e ele me cria, né? Ele junta, né, todas essas imagens e formando uma peça única, né? E eu consigo fazer a medição também e também cotar, né? Ele já te apresenta o resultado cotado na tela aqui, tá? Então essa é uma máquina, um modelo de máquina chamada Quick Image, né? Que também é para aquelas aplicações que eu falei que eu preciso de na medição, tá? Apesar de ser uma máquina manual, como ele tem essas funções, ele se torna uma máquina muito rápida para fazer as medições. Eu tenho também sistema de medição com foco a laser, né? Ainda na linha de máquinas óticas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma peça que eu preciso fazer uma análise de superfície, tá? Então eu tenho essa máquina com lente de foco a laser para fazer esse tipo de medição, tá? Eu tenho também dentro da linha ótica, né, modelos, né, para fazer topografia por imagem, tá? Esse aqui é por imagem ainda, tá? Então na verdade, como é que ele funciona, né? Ele pega imagens em várias alturas, né, e junta isso, tá? Essas imagens, né, formando essa imagem aqui, tá? Aqui eu tô verificando uma imagem 3D, mas também eu consigo fazer um corte, né, na peça, gerar esse perfil aqui para fazer a medição desse perfil também, tá? Isso aqui é o sistema de topografia por sensor de foco tipo PFF. E também tenho o sensor de interferometria por luz branca, tá? Também a mesma coisa, ele faz a topografia da peça, né, só que utilizando o sistema de interferência de franjas, tá? E mesma coisa também, eu consigo fazer a medição, jogar no programa para fazer a medição, análise do perfil dela, tá? E fazer a medição também, tá? Esse próximo exemplo também é a mesma coisa, tá? Por interferometria, tá? E faz, por exemplo, eu quero medir a altura dessa camada aqui, né? Então ele me gera um perfil, tá? E utilizando esse programa Form 3 PAC, eu consigo fazer essa medição de altura, né, raios, o que você precisar aqui.
Bom, agora vamos para a linha Map Vision, tá? É um equipamento, assim, eu acho que ainda é novidade para algumas pessoas, né? É um equipamento que a Mitoyo do Brasil lançou faz uns 2 ou 3 anos na feira lá de imigrantes, né? Infelizmente, esse ano, por causa da Covid, não foi possível, né, a realização. Inclusive, seria essa semana ou semana passada, né, que estava previsto a Expo MAF. Bom, essa máquina aqui é para fazer inspeção 100% das peças e 100% das características, tá? Então vamos lá. É uma máquina para fazer medição por fotogrametria, tá? Então eu tenho várias câmeras instaladas, né, naquele box que eu apresentei no começo, tá? Ele tira várias fotos da peça, tá? E consegue fazer a medição, tá? Então aqui vocês podem verificar, né? Seria vamos dizer assim, o box sem a carenagem dele, e você pode ver que ela possui várias câmeras, né, dentro dela, tá? E ela tira várias fotos da peça inteira, tá? E com isso consegue gerar a imagem 3D da peça que está lá dentro, tá? O que ela mede, né? Ela mede distância entre as características, posição dos furos, né? Posição do centro, né, dos furos, ângulos, arestas. Ele consegue também, fora as medições, né, dimensionais, ele consegue também verificar se tem presença de material, né, de parafuso, de porca, né, consegue ver as posições que eu já tinha falado aqui, tá? E o interessante é que ele consegue medir 200 características, né, em até 30 segundos. Olha, não existe máquina no mundo que faça isso, tá? Tridimensional, máquina ótica, medir 200 cotas em menos de 30 segundos não existe. Então é uma máquina única essa daqui, né? Essa Map Vision aqui, tá? Para quais tipos, né, de peças que esse equipamento é indicado? Ele não é indicado para muitas peças, tá? Que podem ser medidas na máquina ótica, tá? Então, basicamente são peças estampadas, tá? Ou soldadas, tá? E normalmente peças ligadas à segurança do carro, onde você precisa medir 100% das cotas, né? Então, nesses casos onde a empresa que fabrica essas peças, né, precisa medir todas as peças que ela produz, tá? Realmente precisa de um equipamento muito rápido. E esse tipo de equipamento aqui, a Map Vision, ele atende a essa necessidade das montadoras, né? E aqui é um exemplo, né, de como seria na linha de produção, né? Eu tenho uma linha automatizada, né, com um robô fazendo a solda, tá? Por exemplo, eu posso ter 2 estações de solda aqui, né? Terminou a solda, ele já joga né, coloca na esteira aqui, e o robô ele já pega a peça e coloca dentro da máquina, né? Então, vendo nesse exemplo aqui do lado esquerdo aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, 2 processos, tá? Joga para dentro, tá? E a máquina mede, tá? Em menos de 30 segundos ela mede e já te dá o resultado de medição. Dependendo desse resultado de medição, né, se a peça estiver boa, ela vai para o caminho das peças boas, e se a peça estiver ruim, ela já segrega essa peça ruim e já manda a informação, né, para fazer o retrabalho nessa peça, tá? Ou seja, diferentemente, né, de uma metrologia que tem aquela, né, sala com temperatura controlada, a pessoa fabrica a peça, né, leva lá para a sala de metrologia, espera a peça estabilizar a temperatura, mede a peça, e depois entrega o resultado. Ou seja, esse intervalo aí, né, que pode ser, sei lá, 10 minutos, 1 hora, né, nesse tipo de equipamento não ocorre, tá? Porque fabricou, mediu e já te dá o resultado na hora, tá? Então, para volumes, né, muito grandes de peças, né?
produzidas, esse equipamento aqui ele é fantástico, tá? E você pode ver, ó, que numa peça, por exemplo, aqui, ó, eu tenho várias cotas. Ele consegue medir todas essas cotas, determina e te informar se está faltando parafuso, está faltando uma rosca, e isso é em menos de 30 segundos, tá? Isso eu estou falando no caso de medição de 200 cotas. Menos cotas, menos tempo, tá? E por último, né, já estamos quase chegando no fim da apresentação aqui. Vou falar das máquinas tridimensionais, tá? Todo mundo, a maioria conhece as máquinas tridimensionais por toque, né? Que é aquele sensor de ponta de rubi que fica na extremidade da máquina, tocando na peça e fazendo a medição, tá? Eu vou apresentar para vocês algumas alternativas de medição sem contato, tá? No caso são três linhas, né? Três segmentos que eu vou apresentar para vocês. Tá? Começando aqui pelo lado direito, que é a câmera para máquina manual, máquina tridimensional manual. Tá? Outra coisa, a Mitoyo, ela fabrica essas máquinas tridimensionais aqui em Suzano, aqui no Brasil. Tá? E tem a câmera para máquina tridimensional CNC, tá? E tem o sensor a laser, né? Cabeçote a laser, tá? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a câmera para máquina tridimensional CNC, tá? O nome da câmera desse sistema aqui chama QVP, tá? As nossas máquinas atuais, elas são do tipo multisensor, tá? O que é máquina tridimensional multisensor? São máquinas que comportam vários tipos de sensores, não só as de toque, mas também cabeçote, uma câmera, tá? Cabeçote a laser, que eu vou mostrar daqui a pouco, cabeçote de scanning, né? E também cabeçote para medir rugosidade, tá? Hoje já existe cabeçote para medir rugosidade na tridimensional, tá? E sendo uma máquina CNC, tá? Eu preciso fazer uma medição CNC automática, tá? Então para isso existem, né, esses magazines, esses racks, né, onde eu deposito, né, um sensor, por exemplo, eu deposito o sensor de toque, depois pego a câmera, deixo o sensor de câmera, pego o sensor a laser, depois eu pego o sensor para medição de rugosidade. Ou seja, eu consigo montar um programa CNC do começo ao fim e utilizar vários tipos de sensores, tá? Então, as máquinas tridimensionais hoje trabalham com esse sistema, né, de multisensor, tá? Aqui então, voltando ao assunto aqui da câmera para máquina tridimensional, né, nós temos esse modelo QVP, tá? Ele utiliza, quando você troca, né, o sistema de apalpador de toque por uma câmera, ele automaticamente abre o programa chamado Vision Pack, tá? Só que ele trabalha o Cosmos, né, que é o nosso programa para tridimensional, ele fica lá atrás ali, tá? Então quando está com um cabeçote câmera, né, ele abre o Vision Pack, eu faço todas as medições, né, por imagem utilizando o Vision Pack. E, né, quando eu quero voltar para a medição por toque, simplesmente eu vou lá, deposito, troca para sensor de toque e automaticamente o MCosmos abre. Eu não preciso ficar fechando, abrindo o programa, eu posso simplesmente ao trocar os sensores, ele automaticamente já abre o programa que está sendo utilizado, tá? Ele pode ser utilizado, né, para medição, né, placa de circuito impresso, né? Ou seja, peças, a mesma situação das máquinas óticas, né? Peças que não podem sofrer toque, peças que precisam ampliar a imagem, né? E também velocidade, né? Eu consigo fazer uma medição de um círculo, por exemplo, em questões de 2 segundos aqui, né? Enquanto que a de toque levaria um pouquinho mais, né? E também temos a câmera para máquina manual, né? Eu posso fazer, por exemplo, uma medição que é feita no projetor, por exemplo, tá? Então, se o cliente já possui uma máquina tridimensional manual,
eu posso simplesmente fazer uma adaptação, colocar a câmera, tá? Para fazer a medição por imagem, tá? Aqui, eu não sei se vocês já utilizaram essas máquinas tridimensionais manuais, né? Ela tem um sistema de trava, porque ela funciona em cima de um colchão de ar, né? Então, para fazer a movimentação, eu preciso desbloquear, né? Destravar a máquina para ela ficar livre para poder fazer a movimentação e a medição, tá? Então, qual que é a vantagem de ter uma câmera na máquina tridimensional, tá? Tanto para máquina manual quanto para CNC. É o tamanho da mesa, tá? Por exemplo, o projetor normalmente tem uma mesa de 50 por 50, 300 por 150, né? Ou seja, eu fico limitado ao tamanho da mesa. Na tridimensional, né, a nossa menor máquina ela tem 500 por 700 no eixo X e Y, né? E eu consigo chegar até uma mesa de 1 metro. Ou seja, eu posso ter uma peça grande, né? Que eu não conseguiria medir no projetor de perfil, tá? E eu consigo fazer essa medição por imagem na tridimensional. Inclusive no modelo 7106, né, que é a máquina que eu falei que tem 1 metro, né? Eu consigo colocar uma peça de até 800 kg sobre ela, né? Uma coisa que eu não conseguiria nem no projetor, nem nas máquinas óticas, tá? Inclusive, essa máquina manual, ela utiliza um software, né, que tem também detecção de borda, tá? Eu não preciso que o operador, né, posicione o centro da câmera na borda da peça para detectar um ponto. O próprio software consegue detectar essa borda, tá? Aí com isso eu consigo ter uma melhor exatidão na medição, tá? Então eu consigo fazer essa adaptação, né, da câmera na nossa máquina manual. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de medição Surface Measuring, né, que seriam os cabeçotes a laser, tá? A função do cabeçote a laser é mais você gerar uma nuvem de pontos para você fazer uma comparação com o modelo matemático, tá? Se eu fosse medir uma peça, por exemplo, um bloco de um motor, tá? Se eu fosse tentar medir por toque para gerar a nuvem de pontos do bloco do motor, eu levaria, sei lá, não sei quantos minutos, não sei quantas horas para gerar isso aí, tá? Com o sistema do cabeçote a laser, eu conseguiria isso em alguns minutos, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide aqui. Como eu falei, né? É um sistema que trabalha também com multisensor, tá? Então eu posso depositar no rack ou no magazine para fazer a troca, né? Então eu posso trabalhar tanto com o sistema de apalpador de toque quanto o sistema de medição a laser, tá? Eu tenho existe, né, vários tamanhos, né? Por exemplo, deixa eu explicar aqui também como é que o que significam essas características aqui, né? O Surface Measure, né, ele emite um feixe a laser, tá? E tudo que tiver dentro desse quadrado aqui, ó, né? Se a peça estiver dentro desse quadrado, ele vai pegar como ponto de medição da peça, tá? Então, eu tenho um modelo, né, de 40 até 100 milímetros aqui, né? Esses 4 primeiros modelos aqui à esquerda, eles são do tipo um feixe, né? Um single feixe. E esse 606T que está mais à direita, ele utiliza um sistema com 3 feixes a laser, tá? Para peças brilhantes, esse tipo de laser aqui é o ideal. E também tem o modelo 201FS, né, que é para alta exatidão, tá? Aqui, se você verificar aqui, ó, eu consigo gerar até 75 mil pontos em 1 segundo na medição. Ou seja, eu fazendo a varredura num bloco do motor, tá? A cada segundo eu consigo gerar 75 mil pontos. Se eu fosse tentar fazer isso numa tridimensional, eu ia levar, sei lá, não sei quantas horas para gerar tudo isso de pontos. Se fosse naquela ponta a ponta, né? Se fosse na Discane seria um pouquinho mais rápido,
tá? Então, peças muito grandes, né, que eu preciso gerar a nuvem de pontos para fazer uma comparação com o modelo matemático, esse sistema de medição Surface Measure, que é o cabeçote a laser, seria o ideal também. Tá? Aqui é um outro exemplo de aplicação, né, do Surface Measure. Tá? Eu consigo fazer uma engenharia reversa. Tá? Por exemplo, eu tenho uma peça, tá? E eu não tenho um modelo matemático dela. Tá? Eu consigo, né, utilizando o Surface Measure, gerar essa nuvem de pontos, tá? Aplica o filtro, tá? E faça a triangulação. Né? Aqui eu costumo falar que eu tem a nuvem de pontos aqui eu passo uma massa corrida para ela ficar com shape, né? Então aqui é a triangulação e faço a geração do arquivo STL, né? Aí com esse arquivo STL, algumas impressoras 3D eu já conseguiria até fabricar a peça, tá? Mas normalmente com esse arquivo STL eu posso utilizar um software específico para criar um modelo sólido, né? E você gerando um sólido eu consigo jogar numa máquina de usinagem e fabricar a peça, tá? Então seria a parte da engenharia de reversa que esse Surface Measure consegue também, de forma bem mais rápida, né? E as outras aplicações seria isso aqui, né? Comparação com o modelo matemático que eu falei, tá? Ele gera uma imagem de cores, tá? Onde eu posso ver facilmente, né? Onde está vermelho ele tem sobrepeça, onde está azul ele está com falta de peça. Visualmente eu consigo ver como é que está a minha peça e consigo também colocar as bandeirinhas, né? As famosas bandeirinhas, para dizer em XYZ ou em 3D o quanto que ele está em relação ao modelo matemático, ok? Bom, aqui já está quase no fim, né? Mais um pouquinho só, pessoal, já libero vocês. São algumas facilidades, né? Algumas coisas que podem agilizar o sistema de medição. Independente se é medição sem contato, se é medição com toque, né? Por exemplo, nossas tridimensionais existe um módulo chamado Quick Launcher, tá? Que é simplesmente o seguinte: eu coloco fotos, né, da peça numa tela touch, por exemplo, tá? E o operador, quando quer medir, por exemplo, essa primeira peça aqui, ele simplesmente toca com o dedo na foto, tá? Ele automaticamente chama o programa de medição e a máquina já sai medindo, tá? Então eu posso, isso aqui seria muito bom para você utilizar quando a pessoa que faz a medição é uma pessoa da produção, por exemplo, tá? Que não tem conhecimento na utilização do software, né? Então eu posso criar um sistema, né, como esse aqui, esse Quick Launcher, na tela do computador, e ele simplesmente seleciona a peça e sai medindo. A única coisa que ele tem que fazer é posicionar a peça corretamente. E para você posicionar a peça corretamente, você tem os kits modulares, né, para fazer a montagem das peças, tá? Então eu posso, eu não preciso ter dispositivos fixos, né? Por exemplo, para medir, sei lá, eu fabrico um dispositivo fixo, né, para medir aquela peça, só que daqui a, sei lá, 2 anos essa peça saiu fora de linha, tem que fabricar outro dispositivo, tem que pagar mais um outro dispositivo. Aqui não, esse dispositivo modular eu vou montando conforme a peça, tá? E existe também o kit de fixação para máquina ótica, que é esse com a mesa com centro vazado, né, para que a iluminação debaixo da mesa possa iluminar a peça também. Então existe o kit de fixação para as máquinas óticas e também esses kits para máquinas de medição por toque, né, para as tridimensionais, para os perfilômetros, projetor, né, para vários tipos de equipamentos de medição, tá? E por último, esse Status Monitor, né, que ele está disponível nas versões mais novas tanto do Cosmos, do QVPAC, onde eu consigo saber como é que está a minha máquina, se ela, quanto tempo, né, de ociosidade ela teve durante o mês ou durante a semana, quanto tempo ela esteve em uso, quanto tempo ela esteve parada, quanto tempo ela esteve em manutenção, tá? Então, com esse Status Monitor, eu consigo verificar se a minha máquina está ociosa ou se ela está sendo muito utilizada.
Se ela está sendo muito utilizada, de repente, né, eu tenho que começar a pensar no investimento de uma máquina nova para desafogar um pouquinho, né, por exemplo. Ou a máquina está muito ociosa, está com esse amarelo, né, muito grande, né, uma porcentagem muito grande. Então, eu posso de repente fazer com que, né, ela seja mais utilizada, né? Então é um sistema que ela tá disponível agora nessas versões mais novas dos programas, tá? Bom, esse aqui é o último slide. Então, para fechar, eu vou fazer um resumo aqui, né, do que eu apresentei, né? Começando aqui pelo micrômetro a laser, né? Então, esse micrômetro a laser ela é indicada para, né, eixos certificados de precisão, ferramentas de corte, trefilação, medição de filmes, né? Então é um equipamento de alta velocidade de medição e também serve também para medição em processos em movimento, tá? Quick Image, né? Que é aquela máquina ótica manual que eu falei, mas ela consegue, né? Ela tem um sistema de lente telecêntrica, ela tem um sistema de medição one click, né? Que é simplesmente colocar a peça. O software reconhece a peça, a inclinação da peça e já faz a medição para você. Função stitching, né, que eu faço uma varredura na peça e ela me dá o resultado de medição na tela também, tá? A linha Quick Vision, né, que seriam essas máquinas óticas CNCs, né, que faz medição em alta exatidão, tá? São peças que exigem uma exatidão mais alta, tá? Tipo implantes, conexões, placas também, ela consegue fazer a medição, tá? Tem também as máquinas óticas com sensores de topografia que eu mostrei para vocês, tá? Peças como lentes, cavidade de molde, né? Peças com perfil mais complexo que precisam de uma exatidão maior também, tá? Depois partimos para as máquinas tridimensionais com câmera, tá? Então peças grandes, pesadas, né? A máquina manual tem um sistema de detecção de bordo automático. Falamos também sobre a Map Vision, né? Que seria aquele sistema de medição que faz medição 100% das peças, 100% das características em alguns segundos. E também por último o sistema Surface Measure, né? Que seria o cabeçote para a máquina tridimensional a laser, né? Então para gerar nuvens de pontos, para você fazer uma comparação com o seu modelo matemático ou fazer uma engenharia reversa, tá? Então ela é muito útil para essas aplicações, tá? Tirando a Map Vision, né, que é um equipamento assim, dos equipamentos que estão aqui são o mais caro, né? Todos eles eu tenho nos nossos showrooms, né, que estão espalhados aqui pelo Brasil, tá? Eu tenho um showroom aqui, a fábrica e o showroom aqui em Suzano. Eu tenho um showroom também em Jundiaí, em Valinhos, no sul do Brasil, no Amazonas também, tá? Então, claro que não são todos os equipamentos que tem lá. Os equipamentos, na maior parte, estão aqui em Suzano, tá? Mas se precisarem de uma demonstração que seja presencial aqui na nossa unidade, em Suzano ou nas unidades dos showrooms que temos espalhados no Brasil, ou através de uma vídeo demonstração, tá? Procurem a gente que a gente vai estar ajudando vocês na solução, na medição dessas suas peças aí, tá? Qualquer necessidade, ficamos à disposição. Os meus contatos estão aí, tá? Se vocês precisarem, só me procurar, me mande e-mail, mande mensagens que eu vou estar respondendo a todos vocês, ok? Senhores, senhoras, senhoritas, muito obrigado pela atenção. Foi um pouquinho longo a minha apresentação hoje, tá? Qualquer coisa, fico à disposição, ok? Obrigado, uma boa tarde a todos e uma boa semana.